Ei pessoal, tudo bem? Então, né, esse canal é um canal que se dedica à guitarra, né? Guitarra, pedais, amplificadores e tal. Mas eu tenho assim, para comigo até uma obrigação cívica, né? As eleições estão chegando aí. Eu entendo que como usuário assim desse meio de comunicação, eu tenho até uma obrigação cívica assim de expor o que eu penso, né, a respeito das eleições. Isso é só o meu ponto de vista, né? Não estou querendo induzir você aqui a nada. Eu quero deixar bem claro isso. Eu não estou fazendo campanha política para ninguém e nem estou querendo induzir ninguém a nada. Só estou exercendo meu direito de expor a minha opinião, né? O direito que eu tenho, né? De expor a minha opinião. Isso é só a minha opinião, né? Então vamos dizer assim, se você é um indivíduo que não gosta de política, a política é a arte de governar os povos, né? É a dialética, né? A astúcia, né? A forma do que o indivíduo achou, né? Que o ser humano achou de governar, né? De expor suas ideias, de governar e tentar conduzir os povos. Então, se você não gosta de política, fique sabendo que alguém que gosta pode tomar decisões por você, né? Alguém que gosta de política e está envolvido com isso, vai tomar decisões por você. Nós estamos chegando aqui então na época de votar, né? As eleições se apresentam aí, e eu entendo humildemente, né? Não sou cientista político, não sou nada, mas eu entendo humildemente aí que na real temos dois candidatos aí mais fortes, né? Que disputarão de uma forma mais acirrada as eleições. Os outros candidatos até fazem parte de um cenário e tal, mas eu quero acreditar que não tem chance nenhuma, né? E eu vejo da seguinte forma, toda vez que a gente vai copiar uma receita de alguma coisa, né? O YouTube é prova disso, né? Eu mesmo dou várias receitas aqui de como tocar guitarra, de como usar os equipamentos. Toda vez que a gente vai copiar uma receita para fazer alguma coisa, a gente copia alguma receita que deu certo, né? Não é verdade? Você não vai copiar uma receita de um cara que usou um equipamento e quebrou a cara, né? Um cara que usou uma guitarra e não soube usar. Falar, eu quero fazer como esse cara fez, né? Quebrou a cara também. Não, você vai copiar uma receita que deu certo, né? Então a gente se espelha nas pessoas que deram certo com o instrumento, né? Sei lá, Eric Clapton, Brian May. Cada um tem lá o artista cujo trabalho você admira. Então a gente se espelha nessas pessoas. Eu creio que política, a partir do momento que você precisa escolher um candidato para votar, eu quero acreditar que o raciocínio é o mesmo. Pelo menos para mim é assim. Eu vou me espelhar, eu vou procurar receitas que deram certo, né? Então a gente pode procurar, por exemplo, na Europa Oriental, quais são as receitas que deram certo e quais são as receitas que deram errado, né? Você tem na extinta União Soviética ali algumas receitas leninistas, marxistas e tal, que deram certo ou deram errado. Você conhece isso? Dá uma olhada para ver se isso aí deu certo ou deu errado, né? E você tem gente que está apoiando aí, candidatos que estão apoiando algumas formas de governo que, a mim parece, que não estão dando muito certo, né? Como por exemplo Nicarágua, né? Venezuela, Cuba, né? Você já foi para Cuba, né? Eu nunca fui, mas o que eu sei de lá, né? É que a gente tem lá um esquema de governo que não é dos mais felizes, né? Você vê o povo lá de Cuba, a gente vive vendo aí vídeos de guitarristas e bandas que vão tocar em Cuba, né? Jogando dólar para a janela. E o pessoal de Cuba mesmo, né, comendo as migalhas que caem da mesa desse pessoal, né? Então, eu quero acreditar que a coisa não é muito legal lá em Cuba. E você que está aí diante dessas eleições aí, você vai se espelhar nessas receitas que parece que não deram muito certo, né? Você é contra o capitalismo? Então você é contra o capitalismo, mas você tem um iPhone 5, iPhone 6, você compra guitarra Fender, você compra guitarra Gibson, você compra, né, amplificadores Fender, amplificadores Gibson, pedazinho da Boss, mas você é contra o capitalismo. Então alguma coisa não está batendo no seu discurso. Está entendendo? Por quê? Vamos ver as receitas que deram certo, né? Você tem a Alemanha Ocidental,
A Alemanha Oriental, por exemplo, lutou até que conseguiu quebrar o muro de Berlim e o pessoal, né, começou a migrar e adotar as receitas que deram certo da Alemanha Ocidental. Então eu acho que quero acreditar que é essa receita que a gente tem que copiar. Você viu esses dias recente aí o falecimento da rainha da Inglaterra, né? Faleceu a rainha da Inglaterra e todo mundo, concordem com ela ou não, na forma que ela tinha de fazer o seu papel, eles, em sinal de respeito, foram lá acompanhar. Né? A gente tem uma indústria grande de televisão aqui que deu mais notoriedade ao falecimento da rainha da Inglaterra do que as comemorações de 7 de setembro no Brasil. Por que será que isso aconteceu? Né? Você tem os funcionários dessa rede grande de televisão aí que se acham praticamente semideuses, né? Eles acham que eles são semideuses, pessoas eleitas, sei lá por quem, e se acham no direito de ser mais que os outros, né? Quando na verdade eles não são nem mais nem menos que ninguém, eles são iguais a todo mundo, só na cabecinha deles, que eles acham que eles são mais, que eles são praticamente semideuses. A gente tem uma empresa de televisão aí que na época da pandemia falava para todo mundo ficar em casa, né? Ficar em casa, fazendo origami, né? Ensinando inglês para os filhos, né? Pessoas sem comida na geladeira. E esses caras indo na televisão falar para você ficar em casa ensinando inglês para o seu filho, ensinando seu filho a nadar, né? Como se todo mundo tivesse uma piscina dentro de casa, né? Pedindo para, você não tem o que fazer, vai fazer origami, né? Vai fazer cuidar de plantas, né? Pessoas sem comida na geladeira, não podendo trabalhar por causa de algumas decisões políticas aí totalmente equivocadas, e essa empresa, com essas pessoas que se acham semideuses, alguma coisa, mandando você ficar na sua casa, né? Como se eles viessem pagar a sua conta no fim do mês, né? Ninguém veio de lá para pagar nada para mim. Então, a sorte é que a gente é esperto, a gente é inteligente, e todo mundo que pôde saiu de casa para trabalhar, porque o inimigo era o vírus, né? Aí a gente tem um lado aí, um lado dessas eleições que apoia, né, a ditadura de Cuba, apoia a forma de governo da Venezuela, foram na posse dos vamos chamar de presidente, né, presidente da Venezuela, presidente da Nicarágua, o pessoal foi lá na posse deles. Então, de um lado a gente tem isso, que quer copiar receitas leninistas, marxistas, né, sabidamente não deram certo, né. Você tem o exemplo da União Soviética aí que foi extinta, quer dizer, de um lado você tem isso, e do outro lado você tem um pessoal que apoia o quê? Apoia a família. Você tem mãe? Sua mãe, você gosta dela ou não, ela é da sua família, é ela que te pôs no mundo, então você tem família, certo? Você tem família, né? Você tem um lado que apoia a religiosidade e a religião. Você pode até não concordar com algumas determinadas religiões, mas pode ser que você tenha algum tipo de religiosidade. Não é verdade? Quero ver quando você tiver algum ente querido seu numa cama de hospital e o médico chegar para você e falar assim que você não tem, que aquele sujeito não tem mais solução, a quem que você vai recorrer? Pense nisso quando você for votar, certo? Tem um pessoal que apoia, tem um lado aí que apoia o trabalho é iniciativa privada, certo? As pessoas que estão apoiando ao lado, que querem essas receitas equivocadas, com certeza elas estão apoiando, porque elas já têm um cargo garantido lá, se esse pessoal for eleito, elas já têm lá um cargo, lá, são amigos do rei, com certeza eles já têm um cargo garantido lá na administração. Por isso que eles apoiam essas pessoas que têm essa receita equivocada aí. Agora, você que quer ter a sua iniciativa, não quer que o Estado interfira na sua vida, veja bem qual lado que você vai apoiar nessas eleições. Então eu estou falando isso por uma questão, eu me sinto até na obrigação cívica. Pode ser que amanhã eu morda a língua, mas vai estar aqui o vídeo gravado aqui, vocês vão poder falar, ó, você estava equivocado. Bem, se eu estiver equivocado eu vou me curvar a isso, vou falar, não, realmente eu me equivoquei. Agora você aí que leva uma vida aí de classe média, né? Você tem seu carro novo, né? Você gosta disso aí, não gosta? Você gosta de ir no mercado, você tem seu carrinho novinho, você tem sua casa quitada. Isso aí é fruto do seu trabalho.
não é? E por que você vai votar ou copiar receitas de pessoas que não dão prestígio a isso aí? Você não acha que é um paradoxo? De um lado você é consumidor, você consome, né? Você tem celular, você vai em clube, você pega seu carro, vai viajar, você faz isso, faz aquilo. De um lado você tem uma vida totalmente direcionada, totalmente submissa. Submissa não, totalmente voltada ao capitalismo, mas você vai votar em gente que está buscando receitas que não deram certo no mundo, no socialismo e no comunismo. Você não acha que isso aí é um paradoxo, né? Então, seja coerente com o que você faz no seu dia a dia, expresse isso nas eleições, né? Eu não é a primeira e última vez que eu vou falar aqui nesse canal a respeito de política, porque é um canal votado para guitarra. Mas eu, a partir do momento que eu tenho um canal, né, que eu falo, não custa nada eu expor a minha opinião, o meu pensamento, não custa nada. Eu não quero direcionar você aqui a nada. Estou passando informações para você reunir com as informações que você tem, para você formar a sua convicção, não é isso aí? Forme a sua convicção. De um lado a gente tem um indivíduo que está concorrendo, e não tem processo, não tem trânsito, não tem sentença, transitado julgado de nada, nunca foi acusado de nada. E do outro lado você tem um indivíduo concorrente que foi processado em várias instâncias, né? E passados 10 anos, as pessoas que ele mesmo aparelhou numa determinada instância lá disseram que não, olha, parece que o processo foi direcionado de uma forma errada. Não era para ser julgado aqui, era para ser julgado lá, então vamos esquecer disso daí. Aí quando retomou, estava prescrito já. Quer dizer, isso é ser inocente? Não sei. Vocês entendem? Então, o que eu quero dizer para vocês? Usem a sua mente, raciocinem, né? Raciocinem, né? Se você tem um estilo de vida que tem a ver com o capitalismo, você com a liberdade individual, se você acredita na força da família, né? Veja bem quem que você vai votar. A gente tem, por exemplo, pessoas que têm um determinado lado dessa questão. Por exemplo, eu conheço ateus, né, que votam num determinado, a pessoa é ateu, mas ela não fica falando com bandeiras aí, falando que a religiosidade, a religião tem que ser abolida. Não, ele é um ateu e vive a vida dele. Agora, a gente tem pessoas de outro lado que porque ele não tem a religiosidade, eles querem extinguir a religiosidade de todo mundo. Isso não é certo. Você entendeu? Está obrigando a pessoa a compactuar com uma coisa que é uma crença só sua. Né? A mesma coisa em direção à família. Se você, por exemplo, é um sujeito que preza o isolamento e você não tem convivência com a família, faça sua vida assim, mas não querer pregar que a família é um mal atual, é um mal presente. Não, isso não é uma mentira. Se você quer viver isolado, você não tem família, você não preza por essas relações familiares, viva a sua vida dessa forma, não querer impingir na sociedade uma opinião de que toda família é maléfica. Isso não existe. Toda família é benéfica. A grande maioria das pessoas, da população desse planeta, elas têm família constituída e têm como objetivo constituir uma família. Quer dizer que você não pode chegar simplesmente e falar que toda religião é maléfica, toda família é maléfica, né? A única solução, a única resposta para isso aí é que você já tem um cargo garantido na instituição, nessa instituição equivocada, que está buscando essas receitas equivocadas, você já tem um cargo garantido lá. Porque não tem outra explicação de você apoiar uma coisa dessa. Você entendeu? Mesmo em relação à sexualidade, eu conheço pessoas, até artistas, que sabidamente tem uma sexualidade, né, uma sexualidade própria, seja ela qual for, mas eles não impõem bandeiras, né, falando que todo mundo que tem que impingir aquele tipo de sexualidade para a sociedade inteira.
Não existe isso. Se você quer seguir uma sexualidade sua, de uma forma diferente sua, de uma forma que tem na sua cabeça, siga você. Mas isso é uma questão particular de cada um, você não pode tornar uma regra pública. Você querer impor isso aí como uma obrigação pública para que todo mundo aceite isso. Aceite não, para que todo mundo siga esse caminho. Então não é assim que funciona. Então as eleições estão chegando aí, eu estou fazendo esse vídeo aqui, não sei se vai trazer benefício ou malefício para mim, mas eu me sinto até num dever cívico de falar isso daí, não é? Preste bem atenção no que você vai fazer nessas eleições aí, certo? Preste bem atenção, vê se você vai fazer uma coisa coerente com sua vida, né? Se o exercício do voto que você vai fazer lá, veja se está coerente com a vida que você leva, certo? Dá uma olhada ao seu redor, vê quais são as suas circunstâncias de vida, né? Vê isso daí, está entendendo? E tome cuidado com o que você vai fazer, porque um erro aí pode ser fatal, entendeu? Então isso daí, se gostou, dá um joinha aí, assina o canal, a gente vai continuar. Talvez eu não volte a falar desse assunto aqui, é só uma coisa que estava me incomodando, eu achei por bem falar. Porque eu gosto de política, sim. E aí todo ser que eu entendo, que vivo, que respira é um ser político, né? Na medida que você tem pessoas ao seu redor, que você precisa exercer às vezes a sua habilidade política de negociar com esse pessoal, né? Pessoas ao seu redor, seja pai, seja mãe, filho, sua esposa, seu parente. Todo mundo é um ser político, você precisa negociar o seu espaço a todo momento, a toda hora, né? Isso é política, né? E a política elevada aí ao nível profissional é o exercício disso aí para governar os povos, certo? Então se você não gosta de política, fique sabendo que alguém que gosta vai tomar a decisão por você, tá? Então abre o olho aí, principalmente agora nessas eleições. Valeu? Muito obrigado aí, forte abraço a todo mundo, até mais.